Bom, gente, a gente começa a aula de hoje com esse teste aqui que a última aula, peço desculpas, que aparentemente não gravou nada, tá? Então o assunto não gravou o som, né? Então eu passei, então eu estou gravando novamente. É regressão linear múltipla, análise, né? Que é uma continuidade do que a gente fez das regressões lineares simples, tá? Vamos lá. Eu dividi o curso em 7 tópicos: análise de regressões lineares múltiplas, regressão linear e polinomial, uma comparação dos métodos, estudo do erro de estimação, o compromisso entre bias e variância, regressão linear e polinomial, exemplos comparativos no final eu apresento alguns pacotes do pacote de regressão linear do Python e exemplos. Tá? Eu vou falar mais rapidamente isso aqui, essa aula, para otimizar um pouco. Então, o que acontece? O que é importante? Primeira coisa, regressão procura o quê? Uma relação entre variáveis, sendo considerada uma das áreas mais importantes da estatística aplicada na máquina. E muitos métodos são disponíveis. Como utilizar uma regressão? Você geralmente utiliza quando você tem alguma relação entre as variáveis. Então, com isso, por exemplo, dando um exemplo, determinação de quando e em que proporção a experiência ou o sexo de um candidato a um emprego pode impactar no seu salário. É um exemplo típico, que tem alguma correlação. Uma regressão também é útil para predizer uma resposta. Ou seja, a gente vai ter um conjunto de preditores. Exemplo, predição do consumo de eletricidade, horário de um hotel, de acordo com a variação de temperatura externa, hora do dia e número de residentes. Então isso é importante, a gente ter elementos que são os features, né, que a gente chama em machine learning os features, para quê? Para caracterizar o consumo de eletricidade, para no final a gente poder predizer uma resposta. Então é uma área que é usada que a gente pode usar em muitas aplicações, computação, economia, ciências sociais, medicina, política, biologia, etc. E outra coisa, ela está cada vez aumentando mais a importância por causa dos big data, né? Grande quantidade de dados e a utilização que são disponíveis. Então, resumindo, é uma técnica muito simples e importante, é um dos métodos de regressão mais simples. Principal vantagem é a facilidade de interpretação dos resultados. Bom, matematicamente, uma regressão linear, o que é? É uma dependência linear entre os componentes. Tá? Então você vai ter vários componentes e um fator de erro. E a soma ponderada dessas relações mais o fator de erro vai te dar uma equação da regressão. E, logicamente, o fator de erro aleatório é o que a gente tem que diminuir. Então, numa regressão linear, você tem pesos que a gente atribui os coeficientes da equação, os estimadores da regressão, os pesos, tá? E a gente vai definir matematicamente a partir de uma equação fx b0 mais b1x mais até bn, brxr. Lembrar que a regressão linear que a gente estudou até agora era uma reta, né? Então, dois coeficientes. Agora a gente vai ter um polinômio nessa regressão. Então, algumas expressões são importantes, como o mínimo quadrados, tá? Que ele tenta diminuir a diferença entre os pontos preditos e os pontos que eu tenho no meu banco de dados. Logicamente, quanto maior o meu banco de dados, maior a chance de ter um erro de predição mais baixo. Outro elemento que é importante falar é o coeficiente de determinação, que é o quê? Que ele vai te explicar, dependendo da variável x na regressão. Então, como exemplo, se eu tiver um R2 alto, eu vou indicar que tem um melhor ajuste. Ou seja, significa que o modelo para explicar melhor a variação da saída com as diferentes entradas. E se tiver o R2 igual a 1, o mínimo quadrado é igual, então é igual a zero, né? Então quer dizer que o ajuste é perfeito. É uma situação totalmente hipotética, significa que a gente pegou, os nossos dados estão todos
certo? Ou se a gente pensar numa reta, eles estão todos em cima daquela reta, ou então de um polinômio, todos em cima do polinômio. Então aqui está um exemplo simples, né, onde eu tenho em vermelho os valores das entradas e saídas, em verde os valores das observações, tá? E aqui o meu polinômio, que no caso é uma reta com a variável predita, tá certo? E aqui é o erro, a diferença entre o verde e o vermelho é o erro, tá? E logicamente, quanto menor essa diferença aqui, mais próximo eu estou do valor ideal do sistema, tá? Então o objetivo, essa reta aqui é uma reta com dois coeficientes, né? Porque é uma reta linear, B0 e B1, tá? E aí o que acontece aqui? Calcular os valores ótimos previstos para os pesos B1 e B0, que são os coeficientes da reta, é minimizar a função de mínimos quadrados e determinar a função de regressão estimada. Então vamos lá. Como elementos a gente vai ter a equação, que é a linha preta, equação linear, no caso linear. No polinomial a mesma coisa. A é o ponto de intersecção, que é o quê? É onde cruza a reta com o eixo vertical. X igual a zero, quando esse ponto é igual a zero, significa que eu vou ter esse coeficiente aqui igual a zero e a resposta do valor da regressão estimada f de x vai ser o mesmo, né? E a inclinação é a regressão estimada. Então, no caso aqui, x igual a 5, nesse exemplo, eu vou ter mais ou menos o valor 8,33. Ou seja, o quadrado vermelho situado mais à esquerda, tá? Que é esse daqui, né? E posso calcular o cálculo dos resíduos, que são as diferenças entre os valores, é um valor importante. E no final, o meu objetivo, como eu falei, é que os quadrados vermelhos se aproximam mais, devem se aproximar mais do verde. Vamos falar agora de regressão linear múltipla. É a mesma coisa, a diferença é que eu vou ter mais coeficientes, tá? E o que vai acontecer? Eu vou ter os pesos, né? Vai ser os coeficientes. Então, por exemplo, esse daqui é um exemplo de ordem 2, onde eu tenho 3 coeficientes. E vou ter um polinômio, tá certo? E outra coisa que pode acontecer nessa regressão, eu posso ter termos não lineares, ou seja, a combinação ao quadrado, ao cubo, ou a multiplicação, assim por diante, tá? Então, qual que é o objetivo? O objetivo sempre é o mesmo, tá? Você aproximar o teu sistema a um polinômio, tá? No caso aqui de um exemplo, polinômio de grau 2 aqui, mas poderia ser um polinômio de grau n. E a função dos pesos deve ser minimizar em função dos mínimos quadrados, mesmo que seja pesos não lineares, tá? Com combinações não lineares. Então, o meu princípio, eu não vou me estender muito nisso não, tá? Uma comparação, que eu acho mais interessante, esse quadro aqui. Então, a gente chega num ponto que a gente pode comparar uma regressão linear simples, uma regressão linear múltipla e uma multivariável. Então, a regressão linear, a gente já falou extensivamente sobre isso, é uma abordagem linear para uma relação entre uma resposta escalar, que é a variável dependente, e as variáveis explícitas, as variáveis independentes. No caso da regressão linear simples, é uma única variável, que é a variável dependente. Na regressão linear múltipla, é o que? De mais de variável, elas são variáveis independentes, tá? E na multivariável, o que vai acontecer? Que ao invés de uma única variável escalar, existem várias variáveis dependentes correlacionadas que serão preditas. É o caso que eu mostrei para vocês que pode ter uma combinação linear de duas ou mais variáveis, né? Ou quadrática, assim por diante. Então, por exemplo, o que é interessante? Vamos continuar. Qual que é a diferença de uma regressão linear e polinomial? Então, por exemplo, se eu olhar aqui essa representação na forma gráfica, que é sempre interessante, e tentar, sem ter muito conhecimento, aproximar aqui para uma regressão linear, o que eu percebo? Que ela vai ser suficiente para esses pontos aqui, mas esses pontos aqui não são cobertos. Em compensação, se eu fizer uma transformação, que é uma das etapas importantes de fazer em Machine Learning, fazendo a representação aqui numa escala logarítmica, eu vou ver que isso aqui
pode ser aproximado por uma reta. Então, muitas vezes é melhor trabalhar com os dados antes para obter uma melhor representação. Outra coisa, gente, então aqui te induziria, por exemplo, a fazer uma polinomial. E a regressão linear é muito melhor de ser feita, porque ela é mais simples do que ficar tentando achar um polinômio, embora poderia ser feito com polinômio. Então, aqui eu vou ver, numa regressão polinomial, eu vou ter uma função linear dos parâmetros e vai aparecer o que a gente vai definir daqui a pouquinho com bias e variância. E o problema de regularização, que eu não vou me estender porque a gente vai falar ainda sobre esse fenômeno, tá? Aqui eu sugiro algumas recomendações e faço um resumo. Então, as principais bibliotecas a serem usadas para regressão linear e polinomial são NumPy, Pandas, Matplotlib e Skylab. Basicamente, o que eu tenho que fazer? Importar bibliotecas em Python, depois leitura do dataset. Isso aqui quando eu não tenho, ou eu tenho as bibliotecas que eu vou chamar, que seria um grande conjunto de dados. Skylab tem muitas, vocês vão ver. Ou eu pego uma tabela que eu tenho já e importo ela, né? Como a gente vai ver nos exemplos. E fazer uma pré-visualização. A pré-visualização é importante para evitar aqueles problemas que eu falei para vocês, de muitas vezes uma nuvem de pontos parecer um polinômio, na realidade é se você faz uma transformação para logaritmo, que é escala logarítmica gráfica, você vai ver uma reta. Aí você faz a seleção do conjunto de dados. E também, isso é importante, verifica os valores são nulos e começa a tratar melhor esses dados. Porque lembra só, a gente está processando todas essas informações. Então, quanto menos dados, melhor. Então, se você tiver muitos dados nulos ou colunas que não são muito relevantes, é melhor eliminar. Aí eu vou ter uma nova base de dados, certo? Vou dividir o banco de dados, aí que também é importante, para não viciar o tratamento. Normalmente, a gente, em um conjunto de treinamentos que a gente fala e de teste, normalmente 70-30. E com isso eu vou aplicar o modelo de regressão. E visualizar, sempre visualizar. Então a parte gráfica acaba sendo muito importante. Eu passei até inclusive alguns pacotes para vocês, uns exemplos de visualização gráfica, que é importante vocês darem uma olhada. A partir disso eu vou escolher o modelo de regressão, no caso aqui polinomial. Vou definir o gráfico e desenhar a tendência. Escolher a melhor representação gráfica do problema. E no final vem o problema principal, que é o que? Geralmente o problema que a gente tem é o que? Eu tenho um candidato e eu quero fazer uma predição de qual seria o melhor ajuste. E no final eu faço uma comparação e análise de dados. O próximo item, estudo de erro, estimação e complemento de bias e variância, eu vou fazer um outro vídeo só para isso, tá?